sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. A começar em mim, quebrar corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebrar corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, abençoe sua vida, abençoe seu lar. Mais uma oportunidade que temos, né, queridos? De compartilhar um pouquinho a palavra de Deus, de nos aproximarmos um pouco mais de Deus através da oração, né? Que é o tema daquilo que estamos falando. Iniciei pela manhã, né? O tema da oração, né? E de uma forma específica trabalhando o texto da oração do Pai Nosso. E eu gostaria de refazer as leituras que fiz pela manhã. Primeiro no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1, que diz assim: Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Olha só, é muito interessante porque os discípulos que andavam com Jesus, caminhavam com Jesus o tempo todo, viam e observavam Jesus em tudo que fazia. Né? E Jesus era aquele homem que orava o tempo todo. Jesus orava pela manhã, orava de madrugada, orava antes de sair para o seu ministério, orava quando voltava do seu ministério, orava para tomar decisões. Então Jesus é o melhor exemplo e o maior modelo que nós temos de vida de oração. E os discípulos olhavam para ele.
olhavam para ele e ficavam admirados com aquela vida, e chegaram para Jesus e disseram: Jesus, ensina a gente a orar. Né? Então é importante nessa vida de oração que a gente também tenha um coração ensinável por Jesus. Né? Às vezes a gente acha que a gente sabe tudo sobre oração, às vezes a gente acha que já domina a questão da oração na nossa vida, né? E a gente fica tranquilo com isso, falando: não preciso aprender mais nada, orar é comigo mesmo. Né? Mas a grande verdade é que nós temos muito que aprender com Jesus e de forma muito específica sobre essa oração do Pai Nosso. Porque muitas pessoas repetem essa oração. Muitas pessoas fazem uso dessa oração, mas muitas pessoas com certeza não compreendem aquilo que estão orando, não compreendem aquilo que estão falando, ou não estão dando valor para aquilo que estão dizendo. A grande verdade é essa. Porque às vezes a gente vai orar pensando na bênção já, pensando naquilo que o Senhor tem para nos dar, e a gente sai orando e repetindo a oração do Pai Nosso, mas com o coração e a mente naquilo que a gente quer receber de Deus. E a gente não presta atenção naquilo que estamos orando. E a grande verdade é que Jesus traz essa oração, que é um modelo, né? Porque essa oração não significa que a gente tem que fazer só ela. Não significa que ela precisa ser repetida o tempo todo, mas ela é uma oração modelo que tem princípios para que a gente siga, para que a gente pratique na nossa vida de oração. Então, esses princípios que Jesus trouxe como primordiais devem ser aquilo que deve reger a nossa vida de oração. Certo? E a gente vai então ler o texto de Mateus, capítulo 6, né? Que é a oração propriamente dita. Lá em Lucas também temos a oração, porém aqui em Mateus ela está um pouquinho mais completa para aquilo que a gente quer conversar e tratar nessa noite com vocês, né? Então, Mateus capítulo 6, verso 9, diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, importante tratarmos aqui nesse texto. Aprendemos um pouquinho com esse modelo de oração, né? Pela manhã eu conversei sobre uma primeira parte desse texto e agora pela noite eu quero concluir o texto. Mas há algo importante que eu preciso trazer de volta aqui, que é o verso 1. Logo a abertura da oração, Jesus ensina os discípulos a orarem da seguinte forma: Pai nosso que estais nos céus. Por que eu quero reforçar esse verso? Porque aqui contém uma coisa importante para nós na relação de oração com Deus. Porque a oração tem esse aspecto relacional, porque a oração diz respeito à intimidade com Deus. E é isso que Jesus está ensinando aos discípulos aqui. Jesus está fazendo com que os seus seguidores, seus discípulos, olhem para Deus num aspecto de proximidade, como não simplesmente alguém que é grande e está longe, mas alguém que está perto e ama, como um pai. Jesus está dizendo assim, olha, ao se direcionarem para Deus, não é simplesmente chamar Deus de pai, mas mais do que chamar Deus de pai, eles precisavam entender que Deus é pai. Só que, como eu disse pela manhã no outro vídeo, vale reforçar aqui, o conceito que o mundo tem, que a grande maioria que crê em Deus por aí diz ter, é o conceito de que Deus é pai de todos, e a grande verdade não é. No cristianismo, nós não entendemos assim, a palavra de Deus não nos revela assim, um Deus como pai de todos. No sentido criacional, pode até ser, porque ele criou todas as coisas. Mas no sentido de intimidade, de relacionamento, no sentido de família, que é isso que Jesus está ensinando aqui, só é possível ser filho de Deus aquele que crer em Jesus como Senhor da sua vida. Aquele que é tido como povo de Deus de fato. E crer em Jesus, como está lá em João, capítulo 1, lemos pela manhã, mas João, capítulo 1, verso 12, fala que todos aqueles que creram em Jesus, que o receberam, foram feitos o quê? Filhos de Deus. Só que o verso 13 de João 1
traz algo importante para nós. Né? Que esse se tornar filho de Deus, crer em Jesus, se tornar filho de Deus, não é algo que é da vontade da carne, ou seja, não é da vontade do homem. Eu não posso dizer eu quero ser filho de Deus por minha própria vontade, e também não é pela vontade do sangue, no aspecto seguinte de que, olha, tem alguém na minha família que é crente, que é cristão, que crê em Jesus, e por conta disso eu sou filho, eu sou neto, automaticamente eu sou um cristão. Eu creio não também, porque não é no aspecto do sangue, mas é pela vontade de Deus. Ou seja, essa intimidade, essa relação de paternidade, de filiação com Deus, é uma relação que é dada pelo próprio Deus, que vem na nossa vida, no nosso coração, nos confronta, nos chama ao arrependimento e nos traz a Ele como filhos dele, de fato, e passa a cuidar de nós como Pai, a nos tratar na relação como Pai, essa relação íntima. Então, isso é importante a gente ter claro. Porque a oração do Pai Nosso, por mais que seja repetida por inúmeras pessoas, não significa que essa oração tenha essa relação com Deus. Porque se a pessoa não passar por essa transformação de Deus na própria vida, de vir à fé, uma fé genuína, uma fé salvadora, não uma fé que é declarada, não uma fé na fé, mas uma fé dada por Deus. Se isso não acontecer, é impossível fazer uma oração do Pai Nosso com sinceridade, entendendo todas as questões que envolvem essa oração. Então, é primordial, né? Pai Nosso é relacional, é intimidade com Deus, é vida com Deus. Por outro lado, Pai Nosso que estás nos céus, revelando que a grandeza de um Deus que está nos céus, acima de todos nós e que governa sobre a nossa vida e é soberano sobre todas as coisas. Um Deus Pai que é soberano. Um Deus que ama, que cuida, que trata como Pai, mas que é soberano nas suas decisões e decide como lhe agrada e como melhor entende para a nossa própria vida. Então, quando a gente se lança na oração, precisamos entender. Essa é a relação que temos com Deus. O Deus a quem me dirijo é meu Pai. Ele me ama, cuida de mim, mas ao mesmo tempo Ele é grande, Ele é soberano e a vontade dEle é maior do que a minha. Isso eu preciso entender sempre quando eu busco o Senhor. E aí pela manhã nós falamos que essa oração, ela tem 6 petições na sequência dessa abertura. E as 3 primeiras petições dizem respeito a Deus. Tratamos dela no outro vídeo pela manhã. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Orações que apontam para Deus, que nos fazem olhar para Deus e ter nosso foco em Deus. E Jesus ensina dessa forma, por quê? Porque Deus é prioridade na nossa vida e na nossa vida de oração, consequentemente. Deus é prioridade. Então, eu preciso buscar primeiro a vontade de Deus, para depois me ater à minha própria vontade, aos meus próprios desejos. Então, as 3 primeiras petições tratam de Deus. E as 3 últimas petições falam de nós, nossos anseios, nosso pedido. E é sobre elas que eu quero conversar de forma breve com vocês nessa noite. Né? Diz assim, verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A 4ª petição, mas a primeira que diz respeito a nós mesmos. Um pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que esse verso nos ensina? O que esse verso nos mostra? O que Jesus queria passar aos discípulos que nós vamos trazer para a nossa vida de oração? É a nossa dependência material, dependência física de Deus. O sustento para a nossa vida vem de Deus. Nós precisamos entender que quem nos abastece na vida, de fato, é o Senhor. É Ele que dá, Ele que cuida. Então, Jesus estava ensinando os discípulos, ao fazer essa oração, a dependerem no sustento e fisicamente do cuidar de Deus. Aí talvez você pense assim, mas eu tenho trabalho, eu tenho energia, eu tenho saúde para trabalhar, eu ganho meu próprio sustento, eu não preciso depender de Deus. Mas a grande verdade, meu querido, é que quem te dá saúde é Deus.
Quem te dá força para trabalhar? Deus. Quem te permite ter oportunidade de emprego é o próprio Deus, porque a hora que Ele quiser fechar e a hora que Ele quiser tirar a saúde de qualquer um de nós, Ele pode fazer isso. Porque Ele domina sobre todas as coisas. Então, nós, mesmo quando temos os nossos celeiros, né, abastecidos, a nossa casa abastecida, com nossa compra, com nosso mantimento, mesmo que tenhamos uma condição de saúde boa ou uma condição de plano médico que podemos pagar e ter os melhores médicos para nos tratar, mesmo nessa condição que a gente possa falar assim, não depende de ninguém, ainda assim, o conceito dessa oração, a ideia é que na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nós reconheçamos que dependemos e precisamos de Deus na nossa vida. Então a nossa oração é uma oração de dependência material. Se eu tenho coisas hoje é porque a graça, a misericórdia e a bondade de Deus estiveram presentes na minha vida. Eu tenho que ter essa consciência cristã. Eu tenho que ter essa caminhada na minha vida de oração. Então, Jesus olhava para os discípulos e dizia, olha, nessa jornada, vocês entendam isso, quem vai sustentar a vida de vocês é o Senhor. Então, clamem a Deus para que Ele sustente. Peçam a Deus o pão de cada dia. É um pão diário, ou seja, uma dependência diária. Todo dia eu dependo do Senhor. E não é porque eu tenho alguma coisa me abastecendo, não é porque eu tenho reservas que o meu coração não tenha que estar ciente de que aquilo que eu tenho é por causa da graça e misericórdia de Deus e, portanto, eu dependo de Deus até mesmo aquilo que eu tenho. Até mesmo aquilo que parece que eu conquistei. Na verdade, foi graça de Deus sobre a minha vida, me permitindo conquistá-las. Preciso entender isso, é dependência de Deus. Por outro lado, né, Jesus, com essa palavra, com esse ensino, com esse pedido incluso na oração do Pai Nosso, Jesus também ensina outro princípio para os discípulos que serve para nós. Jesus estava dizendo para eles, ao pedirem o pão de cada dia, Jesus estava mostrando para eles que a preocupação, a vida deles, deveria ser com simplicidade, com a coisa do dia a dia. Que eles não deveriam ter no coração anseios e desejos por luxo. E aí talvez você fale assim, mas poxa, se eu trabalho, se eu gasto muita energia, eu não posso ter luxos, é pecado ter luxos, é pecado ter coisas a mais na vida do que o básico. Eu digo para você, não é pecado desde que essas questões não sejam centrais na sua vida, no seu coração, desde que não ter essas coisas tornem você alguém amargo e contrário a Deus. Desde que ter essas coisas não faz com que você desvie o olhar de Deus como central na sua vida. Percebe? Então, Jesus estava dando esse princípio. Vivam na dependência e, ao mesmo tempo, vivam simples. De forma simples. Com o coração no lugar certo. Para que você não se perca na sua vida. Porque tem muita gente que se perde na vida financeiramente, materialmente, porque deseja muitas coisas. E não consegue dar conta delas. E acabam tendo sufoco e dificuldade na vida. Então, essa oração do Pai Nosso nos traz o ensinamento de que eu dependo do Senhor todos os dias. E eu tenho que buscar viver na simplicidade da vida. Porque quanto menos eu buscar em termos materiais, mais tranquilamente eu vou viver no meu coração. Eu vou descansar mais no Senhor. Então, meus queridos, olhar para essa oração que diz respeito a nós. Esse é o pedido que podemos fazer, sim. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu reconheço que dependo do Senhor, materialmente e fisicamente. O Senhor é dono do meu corpo, o Senhor é dono da minha vida, o Senhor é dono do meu respirar. Eu preciso do Senhor. E cada material que tem dentro da minha casa, cada bem que eu tenho, cada coisa que me mantém, são resultado da sua dádiva e fruto do Senhor. E para aqueles que talvez passem por privações, também tenham no coração o seguinte, olha, viver na dependência de Deus é essencial. E às vezes na privação, algumas pessoas costumam ficar orgulhosas, né? Porque até mesmo quando alguém te abençoa com uma cesta básica, alguém te abençoa com um pão, alguém te abençoa com algo para comer, entenda isso. Isso é dádiva de Deus também.
É Deus cuidando. Por isso que viver na dependência de Deus não significa que eu preciso estar com o melhor emprego e não significa que eu não tenho aflições na vida nessa área. Eu passo por dificuldades. Qualquer um pode perder o emprego. E vai precisar de ajuda e de cuidado. E Deus vai cuidar dos seus filhos. Confie, descanse nele. Porque ele vai cuidar. E é por isso que Jesus está incentivando os discípulos. Orem sempre por isso. Clamem sempre por isso. Pelo cuidado de Deus, pelo sustento de Deus, pela manutenção de Deus na sua vida. Ele vai cuidar de você materialmente, Ele vai cuidar de você fisicamente. Clame sempre. Peça ao Senhor. Quarta petição foi essa. A quinta petição, a segunda que diz respeito a nós, está no verso 12 que fala assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Jesus está dizendo para os discípulos assim: olha, vocês precisam olhar para a vida de vocês sempre. E vocês precisam entender que vocês são pecadores, que vocês erram, que vocês falham, e na jornada de vocês vão errar sempre. Seja por um pensamento, um sentimento, uma atitude, uma palavra errada, maldita, vocês vão pecar. E como pecadores, vocês precisam se voltar para Deus e clamarem por perdão ao Senhor. É tão interessante, hoje tem pessoas que elas confiam tanto nelas mesmas, elas acham que não são pecadoras, que não têm pecados, porque elas não matam ninguém, não roubam de ninguém, não são estupradores, né? Não fazem bullying, elas acham que são pessoas boas, que não tem pecado no coração delas, mas se forem sinceras e investigarem, vão encontrar, porque até mesmo esse sentimento revela um pouco de orgulho, de achar que é alguém bom, e na verdade, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que bom é o Senhor, e é o Senhor na nossa vida, e por isso nós precisamos pedir perdão, porque nós erramos sim. Eu gostaria de acertar sempre, eu gostaria de ser perfeito na minha vida, mas quando eu olho e faço a reflexão diariamente na minha vida, eu vejo que eu errei em pontos na minha vida, porque eu sou um pecador miserável. E na condição de pecador miserável, eu posso dizer para você também, porque não é uma questão de pessoa para pessoa, mas todos nós somos pecadores e precisamos do Senhor. E por isso Jesus está dizendo, vocês precisam se voltar todo o tempo quebrantados, arrependidos, clamando pelo perdão do Senhor. E há um conceito, uma ideia teológica, uma ideia bíblica, que a gente sabe que Jesus morreu e pagou o preço na cruz por todos os pecados daqueles que creem nele, por todos os pecados. Os pecados do passado e os pecados que ainda vamos cometer. Quando cremos no Senhor Jesus, nós temos o perdão de todos esses pecados na cruz, no sacrifício único de Jesus. Jesus morreu uma vez só, e o sacrifício dele foi suficiente para perdoar todos os seus filhos. Porém, tem uma coisa importante nisso. Quando nós pedimos perdão, nós reconhecemos, na verdade, a nossa dependência de Deus. E a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa pecaminosidade. E quão nós somos desonestos com Deus na nossa vida. E nós precisamos da misericórdia dele em todo o tempo. Por isso que Jesus estava ensinando os discípulos, peçam perdão. Peçam perdão. Constantemente, porque vocês são pecadores e precisam da graça e da misericórdia do Senhor na vida de vocês. E junto com essa oração de pedir perdão, Jesus coloca uma coisa importante na vida dos discípulos. Jesus fala assim, olha, na oração, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus está colocando que esse perdão de Deus na nossa vida, no dia a dia, está relacionado com a nossa vida também em perdoar os outros. E não é para inverter o valor aqui, falar assim, olha, eu perdoo e porque eu perdoo, eu mereço o perdão. Não é isso. Porque nós não merecemos perdão. O Senhor Jesus nos perdoa por graça, por amor. Mas esse perdão de Jesus tem que conduzir a nossa vida como cristãos, uma vida de perdoar os outros. E não há limite para o perdão. E não há circunstância em que nós não podemos ou não devemos perdoar os outros. A Bíblia nos manda perdoar sempre. Jesus, no diálogo com os discípulos, fala assim, olha, perdoa 70 vezes 7, mas não como isso fosse um número fechado, porque ninguém vai ficar contando isso. Mas perdoa no sentido que constantemente.
Porque o perdão do Senhor por nossa vida é diário também. Porque nós somos pecadores, nós erramos diariamente. E o perdão do Senhor, no sacrifício de Cristo lá atrás, sim, mas ele é constante na nossa vida, porque nós erramos todo dia. E assim nós devemos perdoar o próximo também. Então não caminhe na sua vida sem clamar perdão de Deus e também não caminhe na sua vida sem perdoar os outros. Porque carregar amargura, carregar rancor, o apóstolo Paulo já falava isso na sua carta aos Efésios, para a gente não ter a nossa vida cheia de ira, amargura, cólera, rancor. Pelo contrário, que a gente deve ser bondoso, misericordioso, que a gente deve perdoar uns aos outros. Esse é o caminho do cristianismo. Perdoa os outros. Se você tem amargura com alguém, carrega isso hoje ainda na sua vida, talvez seja o tempo de pedir perdão. Use essa palavra, reflita sobre ela e peça ao Senhor graça para que você consiga perdoar no seu coração e na sua intimidade essas vidas. E se precisar, liga e fala, estou te perdoando por aquela causa. Porque perdoar é algo que deve fazer parte do cristianismo. Assim como a fé é uma coisa que é inerente na caminhada, na jornada, o perdão também é algo que está ligado à vida cristã. Tem muito crente que briga com o perdão. Eu sou ruim, isso é difícil para mim, essa área eu tenho dificuldade. Mas se você tiver dificuldade em perdoar, entenda uma coisa. Essa oração de pedir perdão para Deus se torna uma oração falsa, uma oração infrutífera nesse sentido. Por quê? Porque ela não vai te trazer paz de perdão. Porque você precisa perdoar também. Então não é condicional, mas é algo que está ligado, interligado. Ao mesmo tempo que eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, eu tenho que liberar perdão, tenho que perdoar os outros que me ofendem, que prejudicam minha caminhada, que até mesmo se colocam como meus inimigos na caminhada. Eu tenho que perdoar. Faz parte do cristianismo. A sexta e última petição, a terceira que diz respeito a nós, está no verso 13. Mateus 6 diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É uma oração pela proteção, é uma oração pelo cuidado de Deus. Na anterior a gente pede para Deus nos perdoar dos nossos erros, mas aqui a gente pede para Deus nos guardar de errarmos. E aqui ele fala, nos cair em tentação para que a gente não ceda às nossas paixões, não ceda aos nossos desejos e não desagrade Deus com a nossa vida. E há 3 coisas que a gente tem que se preocupar aqui, olha. Primeiro, que a nossa carne, a nossa vontade é pecaminosa, deseja coisas erradas, deseja coisas que desagradam a Deus. É o maior inimigo nosso, lutar conosco mesmo, com a nossa própria vontade. E segundo, a mentalidade do mundo, que traz um monte de ideia contrária a Deus e a palavra de Deus, que a gente aceita, traz para dentro da nossa casa, traz para a nossa rotina de trabalho, traz para o nosso estilo de vida, coisas que a gente toma como verdade, que na verdade são contrárias a Deus. A mentalidade do mundo impregna no coração do homem. Tem muitas ideias hoje, muitos partidos sendo tomados que são contrários à vontade de Deus, que o mundo impõe e coloca por nós através da televisão, através da mídia, através até mesmo dos relacionamentos que temos com pessoas que não andam com Deus, não caminham com Deus. O mundo. E o terceiro mal, que é o próprio inimigo das nossas almas, o Satanás, que desde a criação, lá desde o Éden, vem tentando derrubar, atrapalhar a jornada das pessoas. Então, nós somos tentados, amados, o tempo todo. Mas o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 10:13, né? Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, lhes proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O mesmo Deus que nos permite sermos tentados, Ele provê um caminho de força para a gente vencer a tentação e caminhar com Ele. Por isso que precisamos olhar para Ele e viver para Ele. 3 petições: sustento material, perdão e perdoar, sustento espiritual para que a gente não caia em tentação. Minha oração é que a gente compreenda essa oração que Jesus ensina e pratique ela na nossa vida como princípio de jornada e de caminhada. Que Deus abençoe e sustente você
O texto acaba com um louvor dizendo: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Quero orar por você. Senhor, coloco cada vida, cada coração, cada pessoa, Pai, que vai ouvir essa mensagem, Senhor Deus, que está ouvindo essa mensagem em Tuas mãos, ó Pai. Rogando que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre a vida delas. E que o Senhor guarde seus lares, suas famílias. Que o Senhor as sustente, as dirija e as coloque sempre no Teu caminho, Pai. É o que eu te peço, rogando que perdoe os nossos pecados, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus guarde o seu coração e cuide da sua vida e do seu caminhar. Compartilhe o vídeo, fale de Jesus às pessoas, porque Jesus é a coisa mais importante e especial para a nossa vida. Deus te abençoe.